Exato. Era para dizer o seguinte, João Pinto. A senhora governadora precisa de se colocar no lugar de dirigente. Não, infelizmente, fomos olhando para este país. Mesmo nós nas nossas casas, quando os nossos filhos fizerem alguma reclamação, temos de olhar para nós primeiro e pensar o que é que tem sido o nosso comportamento. É preciso fazermos essa pedagogia. As pessoas que estão a reclamar hoje nas ruas estão a sofrer por quê? É porque, de facto, a atuação dos governantes levou o país a esta situação. Então, a senhora governadora primeiro tem de olhar e fazer meia-culpa, porque é por conta da dilapidação do erário deste país que fez com que as pessoas passassem para a miséria. Então temos de olhar para isso também, porque nós não podemos pensar que ficamos como naqueles tempos, naqueles velhos tempos em que o Movimento Nacional Espontâneo, quando quer fazer uma manifestação às 7 horas, às 6 horas e meia hora antes já teve autorização, estende-se-lhe o tapete vermelho e os outros levam pancada, levam por retada. Não pode ser assim. Muito bem, olha o tempo. Nós então precisamos de olhar para isso e não é bom que a senhora governadora venha com aquela arrogância que lhe é característica. Tem que se dizer que já foi assim nos tempos da Assembleia Nacional, infelizmente, a dizer que isto é imperdoável e não vamos aceitar. Não, não é assim. Muito bem, portanto, está a lidar com o povo e é preciso fazer essa meia-culpa. Tá bom, exato, só para rebater essas matérias. Eu de facto ouvi e faço já aqui a colação também em relação ao que disse do Bernardo. Eu em momento algum, eu penso que qualquer problema que existe dentro do Estado angolano é o próprio Estado que tem de buscar os mecanismos mais adequados para resolver. E eu entendo que a manifestação, ou seja, não diria até a manifestação ou o princípio dela, mas o fim, porque poderia ser uma manifestação pacífica se as partes pudessem agir de forma apaziguada. Conforme eu disse há pouquinho, não estive no terreno, eu gosto de ser sincero, não vi quem começou com algum comportamento um pouco arruaceiro, mas o que é certo é que nessa altura nós temos que procurar algumas soluções para tal. E uma das questões que eu busco é o seguinte: está consagrado, e é verdade, não vou repetir o artigo porque aqui já o citaram, aliás, eu entendo que é preciso conceber a liberdade como um meio de discutir as questões que são, digamos, que afetam a população, o país em si, mas também é preciso conceber a liberdade como um meio de construção ou da continuação do Estado de Direito Democrático. Portanto, todos nós, digamos aqui, todos os jovens e mais velhos, têm de encarar o país de forma diferente. Conforme eu falei há pouco tempo, para terminar, é verdade que quando nós vimos as imagens, vimos os vídeos, algumas pessoas falam assim, poderíamos ter sido diferente. É verdade. Se eu fosse dirigente, na minha opinião, por exemplo, não é que eu queira ser dirigente, eu talvez deixaria a manifestação ocorrer normalmente, porque entenderia que talvez os jovens iriam chegar a um momento, iriam manifestar, iriam reclamar, mas depois iria passar. Por isso é que eu disse, não sei que mecanismo aconteceu ou qual foi o intuito daquele momento, porque os vídeos que chegaram até a mim, que eu tive o privilégio de ver, o contato que eu tive com amigos que vinham dos congoleses, é que os jovens estão a tirar pedra na polícia, a polícia está batendo nela. Portanto, ficamos mal na fotografia, porque eu digo, qualquer situação como esta, é o Estado angolano que fica mal na fotografia. Então somos nós que temos de buscar os mecanismos mais próprios, mais adequados para resolver. E como disse, somos jovens, e aliás, há aquela ideia aqui falsa, João Pinto, de que quando se é jovem, quando se tem 20, 30 anos, a única maneira que nós podemos de encarar os problemas do país é digamos aqui, partir com um comportamento anormal. Eu penso mais do que isso, eu digo sempre às pessoas, quando entramos em momento de crise, é o momento ideal para revermos a nossa forma de agir e pensar o país. Isto é muito importante. Obrigado. Vamos então aqui, nós temos aqui proposto para falarmos do caso. O momento entra no desespero, e o desespero está a fazer com que eles ganhem coragem, e essa coragem que os leva para uma situação de que não temos mais nada a perder. E o governo vai metendo os pés pelas mãos. Portanto, o governo não tem soluções, vai metendo os pés pelas mãos. Como é que é possível que o governo crie regras
alguns minutos, algumas horas antes para poder impedir a realização de uma manifestação. E é claro que foi isso que foi feito. E em esta questão das aglomerações, enfim, para poder impedir que as pessoas possam usufruir de um direito que está na Constituição, que é manifestarem-se quando não estejam contentes com alguma coisa que o Executivo que faz a gestão dos seus recursos, não é? Não esteja a fazer, não esteja a cumprir. Portanto, e nós, tal como dizia o Graça com toda a razão, e eu já dizia isso, quando nós vimos o Estado a assumir o monopólio, mais uma vez, dos órgãos de comunicação social, eu já dizia isso, meio na brincadeira. Eu dizia que até Vezimbo estaria a passar por uma TPA 3. E é exatamente, digamos assim, aquilo que os nossos colegas da comunicação social pública fizeram neste quesito. Portanto, hoje, os jovens estão a mostrar, depois daquilo que aconteceu no dia 24 e depois daquilo que aconteceu ontem, que eles estão simplesmente a desprezar aquilo que as autoridades querem fazer, aqui as proibições, etc. Está-se a mostrar que de facto os jovens não querem parar, os jovens não vão parar. O governo tem ou não tem soluções, pode ou não pode partir para a solução dos problemas, porque irmos para aquela situação de as autoridades fazerem uma gestão de violência como forma de impedir que os cidadãos se manifestem. Porque se os cidadãos deste país se tivessem sentido intimidados, nós ainda seríamos uma colônia de Portugal. Portanto, não se pode pensar assim. A soberania pertence ao povo, não pertence aos partidos políticos, não pertence ao governo, e o povo está a mostrar que de facto a soberania pertence a eles. Sr. Deputado, mas portanto aqui já chegou também o Osvaldo Isata, se calhar o trânsito atrapalhou um bocado. A questão que lhe coloco antes de passar a palavra ao Osvaldo é saber do Sr. Deputado se a UNITA tentou aproveitar-se da sociedade civil para levar a intento os seus objetivos, não é? Como tem sido amplamente difundido e divulgado. Que não, e nós vemos que infelizmente há alguém que só que uma criança deu uma chapada no mais velho e então é preciso procurar encontrar alguém que o faça. João Pinto, deixa-me só dizer uma coisa. Só para dar um exemplo daquilo que está a acontecer agora. Na altura da guerra, quando a FLEC levava a cabo ataques em Cabinda, e porque era mais fácil mostrar que a UNITA, a grande UNITA, que estava a levar a cabo diversas ações em todo o país, o governo o que é que fazia? Quando a FLEC fizesse um ataque no Mayombe, portanto, fez o ataque. Portanto, é o que está a acontecer agora, porque as pessoas querem a sociedade civil e então querem dizer que bem, está a UNITA por trás, está a fazer isto e aquilo. Mas também há uma coisa que é preciso perceber. O que é a UNITA, o que é o MPLA, o que é a Casa CE? Portanto, são cidadãos deste país que estão a viver as mesmas situações de precariedade péssimas que todos os outros estão a viver. E é natural que alguém que seja do MPLA pudesse aparecer numa dessas manifestações porque também sofre. E isso é absolutamente normal. Agora, atribuir isso a algum aproveitamento, não. O MPLA está a afundar-se, afunde sozinho. Hoje, já na meia hora, segunda meia hora, já na parte final. Pois é, portanto, qual é o entendimento que tem? Olha, bom dia. Deste movimento? Um bom dia extensivo para os mais velhos aqui, o Graça Campos. Com devido respeito, é uma honra para mim, porque conheço os textos do Graça, eu sou um bom leitor. O Tito Lindo Bernardo, como tenho dito, meu amigo, e o mais velho Raul Danda, que de certa forma tem abrilhantado aqui o programa, discutiu o país. Eu peço desculpa porque cheguei mesmo tarde. Aliás, as duas vezes que eu não pude comparecer, não foram por razões minhas, tenho de depender de um colega que tem de me apoiar. Isso, como se sabe, cada um tem o seu horário. Eu levantei às 6 da manhã, fiquei à espera até agora para vir fazer o debate. Infelizmente, o colega chegou tardiamente. E não posso meter em DAX porque tenho uma filha de menos 5 meses. Então, são questões muito profundas para mim. Mas pronto, como é o país, e isso interessa a todos nós.
Eu acho que a primeira questão, eu estive a ouvir na rádio, está ligado àquilo que o Graça Campos falou, com a sua visão própria, como sempre, de que, pronto, questionou a posição da governadora. Eu acho que a governadora, enquanto responsável pela província, tem alguma autoridade política e moral. E, além disto, ela está consubstanciada também de alguma legitimidade. Portanto, o MPLA, partido que governa, que está no poder, tem a máxima responsabilidade, mas isso não obsta com que os outros partidos não cooperem para tal. Ou seja, eu sou daqueles que tenho dito, quando se estuda direito, ciência política, filosofia, enfim, e quando se estuda, sobretudo, questões ligadas ao sistema político e o sistema de partidos, todos nós apreendemos, isso é uma prática real, que o sistema de partido deve funcionar numa conformidade, em que os partidos cooperam para o bem comum. É a única solução que existe. Além da luta pelo poder político, que é a característica central dos partidos políticos, o bem comum é um elemento central do Estado. Portanto, e isso também por via de direito constitucional a nível da Constituição, que aqui de resto nós conhecemos, por força do artigo 17, os partidos têm a responsabilidade social também. Quer aquele que governa, quer aqueles que não governam. E os atores sociais, como Graça Campos, os opinion makers e os outros que têm feito um check and balance para compreender o fenômeno político do país, também têm uma grande responsabilidade. Portanto, entendo que o discurso a tecer, não obstante as críticas, né, que temos que elencar, que isto, eu digo sempre, quando um país não se critica, não há pessoas que têm coragem de criticar, pode ser qualquer coisa menos país ou menos Estado. Mas o que, portanto, é que o Osvaldo acha da atuação policial? Eu vou perceber. No entanto, eu acho que a governadora esteve bem, e é normal que assim nós o criticamos, porque ela é a responsável da província. E fê-la mesmo como responsável da província, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista social e, digamos aqui, mais abrangente. A atuação da polícia, pronto, eu vi os vídeos, é assim, do ponto de vista daquilo que é prático, a polícia foi colocada para, vamos aqui buscar um termo mais fácil, para manter a ordem e alguma estabilidade social também. Eu digo alguma porque quem mantém, simplesmente, não só a polícia, há outros grupos e todos nós estamos envolvidos nisto. Mas o que eu tenho a pensar é o seguinte: eu conheço boa parte dos jovens, e digo como conheço, fora a manifestação. O Gangsta é meu amigo, já não falamos há uns 2 mesitos, é meu amigo. Quando vou lá fazer o debate internacional, a minha análise, temos estado juntos, conversamos muito, ele tem as suas ideias próprias, respeita uma pessoa. Eu digo, o Gangsta é daqueles que, pronto, mas ele até é um dos cabeças dessa manifestação. Não, eu estou a falar, o Nelito Quick da UNITA, meu amigo, eu digo, antes do Nelito ser deputado da UNITA, eu tive o privilégio, porque nós éramos amigos, e com ele procurávamos no átrio, conversávamos muito durante muito tempo. E eu sempre disse a ele que eu tinha ideias próprias, que eu tinha a minha visão. E para mim, eu acho que as questões mais pertinentes para a minha vida é sempre a questão acadêmica, científica. E eu disse, eu Nelito, olha, a minha família é do MPLA, eu sou do MPLA, minha geração toda. Mas claro, eu sou do MPLA, um jovem que pensa o país de forma proativa, que os erros dos mais velhos não confundem a minha consciência, isso é uma realidade. E ao ver o Nelito na manifestação e outros elementos que eu aqui não vou citar porque uns não são meus amigos também, é verdade, fiquei meio confuso a perceber se é uma manifestação da sociedade civil ou se é uma manifestação do Partido UNITA. Claro, e quando eu digo Partido UNITA, digo abertamente e com todo o respeito, sem nenhuma dimensão pejorativa. É um partido que está dentro do sistema partidário e está a lutar pelo poder político, mas fiquei confuso, eu não entendi. E boa parte dessas pessoas, e quero aqui dizer, e muitos que eu conheço, uns até primos, já encontrei boa parte desses jovens, quer com pessoas da Unitas em restaurantes, já encontrei boa parte desses. Não, atenção, deixa eu terminar. Não, a questão mal que eu comecei a falar, João Pinto. Eu ainda nem comecei a falar. Eu não estou a acusar ninguém. Eu não faço isso. Estou a dizer qual foi, o que é que entende que foi o papel da polícia. É só isso. Não temos tempo. Olha, o tempo está a passar, chegou tarde, já faltam 17 minutos para acabar. João Pinto, é muito difícil, ao ver os vídeos, porque eu não estive na manifestação, é muito difícil perceber de facto o que é que se passou para que quer a polícia, quer os manifestantes entrassem, digamos aqui, na falta de um entendimento e partissem para uma agressão. Eu quando estive em casa, e os meus amigos estão a ouvir, sobretudo do Dr. Martinho Kipag, ele disse, pois é, tu toda a completa está passando nos congolenses? Eu disse, não, porque eu não estava. Vi jovens atirarem pedra na polícia, a polícia bateram jovens. Eu não tenho um subsídio concreto para ser real, falar qual é a atuação qual foi a atuação da polícia, porque eu não estive no terreno, mas o que é certo é que quer a polícia, na minha opinião, que tem de manter a ordem e estabilidade, quer os manifestantes não tiveram um comportamento adequado. Eu digo dessa forma porque eu acho que não obstante alguma arruaça, porque não são as pessoas, pode ser um comportamento instantâneo ou de repente por parte da sociedade civil,
Eu entendo ainda que a polícia deveria manter a calmia, deveria baixar a guarda e buscar um meio termo. E isso também é falta de que, às vezes, eu tenho dito de diálogo, mas quando falo de diálogo não é aquela conversa do dia a dia, estou a falar de pessoas que consigam conversar em momentos difíceis. Mas eu entendo que foi um ato, é assim, João Pinto, negativo. Por exemplo, sim. Revolução não é partir para. Como é que tu disseste? Não é partir para cima do Estado. Exatamente. E romper a ordem social. Mas diz-me uma coisa, tu como jovem, sim, te sentirias confortável se alguém viesse aqui e dizer, tu estás a ser manipulado, não te deixes manipular. Isso não é ofensivo para ele. Quem é que deu autoridade científica, técnica, aqueles jovens que foram levados às órgãos de comunicação social para dizer que os outros que estavam na manifestação foram manipulados? Que é isso? Quem é que deu autoridade ao Graça Campos de falar isso, por exemplo? Eu estou a perguntar, Sim, é isso que eu estou a responder. Não estou a ofender. É isso que eu estou a falar. A mesma coisa que o Graça tem que questionar isso. É a mesma que os outros têm também de colocar essas questões. É normal isso. Segundo, então está a dizer que a governadora tem autoridade para fazer? Sim, tem sim senhora. Graça. Rapaz, que é isso? Não, tem sim senhora. Isso é o programa Angola Combatente. Graça. Não, Graça, Osvaldo, só um minuto. Graça não está sinceramente. Nós aqui pugnamos. Não, mas pelo respeito, pelo respeito. Eu não estou a faltar respeito ao Graça, meu Deus. Não se sobrepõe. O Graça está a gritar, está a falar comigo sem maneira, sinceramente, Graça. Aqui não se sobrepõe, porque ele está a falar e estás a interromper. Mas não é preciso gritar normalmente. O Graça está a perder o controle. Não, tu é que estás a coisa. Assim eu vou ter que assumir uma posição também como coisa, não é? Claro. Não é? Assim vou ter que assumir. Então, ouve primeiro e depois responde. Não custa nada. Não custa nada. Eu vou fazer isso. Só não quero que o Graça grite, é só isso. A boca é minha. Fique tranquilo. É só não baixar a qualidade do programa que nós temos tido aqui, também, Osvaldo. Nós estamos a falar de coisa. O Osvaldo está a dizer que a governadora tem legitimidade, tem autoridade. Eu lhe pergunto. Primeiro, a governadora não é uma. Ela não foi eleita, portanto. Ela está lá em representação do presidente, né? do titular do Poder Executivo. Portanto, quando fala de bem comum, quem é que define o bem comum? Nós estamos aqui em Luanda, por exemplo. A mim nunca perguntaram qual é a minha prioridade. Eu, por exemplo, se me perguntasse o que é que o governo devia fazer em primeiro lugar, neste momento ele encava a luta contra o mosquito, o paludismo, a malária. Portanto, um governo que não ouve ninguém, não posso reconhecer legitimidade, alguém que não me ouve, e dizer que não vamos permitir isso, não vamos permitir em nome de quem? Está a falar em nome de quem? São essas questões que eu não permito, não assisto. Eu posso responder ao Graça? Sim. Eu já vi, pronto, o Graça como jornalista, talvez se calhar também o João Pinto, estão a achar que eu estou aqui a importunar o programa, mas não é isto. Eu sou uma pessoa muito educada. Osvaldo, responde. O que eu quero chegar à questão é o seguinte. Vamos só passar aí a coisa. A governadora, como eu disse ao velho Graça Campos, tem toda a legitimidade de questionar, porque quer queiramos, ou seja, concordamos ou não, ela é a responsável da província, Graça Campos. É isto que eu estou a tentar elencar aqui a nível da nossa discussão, da nossa conversa. Como responsável. Mas não é dona, não torna dona disso. Mas está a ver a diferença, João Pinto? Você é responsável. Ela, em momento nenhum, eu não vi a governadora chegar assim, eu sou a dona da província. Não é isto. O Estado não é. Quando ela diz não vamos assim não vamos a lado nenhum e a discussão é a volta da governadora. Mas, deputado Tito, portanto, por conta de é que temos que avançar, né? Quais serão as soluções, tendo em conta, portanto, que agora aguarda-se por esse julgamento, o doutor é jurista, acha que vai haver condenação ou vai haver bom senso? Bom, João, eu acompanhei à distância a questão do julgamento e me parece-me que o auto de notícia apresentado não tinha fundamentos claros sobre o tipo de crime que os manifestantes, os 104 manifestantes, cometeram, né? Porquê? Porque havia apenas um crime para todos eles, ou seja, os 104 como tivessem cometido o mesmo crime, mas na verdade os 104 não estavam no mesmo local, estavam em locais completamente diferentes, onde foram infelizmente recolhidos com
com medidas repressivas muito duras e com espancamento, enfim, né? E depois já que trazer provas, que não basta julgar e não basta pensar que tem que haver condenação. Tem de haver provas sobre o crime que eles foram ou que estão a ser acusados, que de facto foram aqueles 104 indivíduos, ou cada um deles, a título individual, cometeu um determinado ilícito e cuja responsabilização então é esta. Tem de haver provas. Pelo que sei, que me reportaram ontem de várias fontes, e em função mesmo deste espaço que nós temos estado nos últimos meses, fomos obrigados a ir buscar de várias fontes as várias informações, inclusive sobre a própria manifestação, antes, depois da manifestação e agora do julgamento, né? Hoje, provavelmente, os manifestantes voltarão para o tribunal, mas eu acredito que a solução será mandar embora os manifestantes e o processo passar para instrução, porque parece-me que o tipo de crime que as autoridades evocaram não permite um julgamento sumário. Permite exatamente uma investigação e até o tipo de processo não é um processo sumário e eventualmente um processo de querela, né? Por isso, acho que hoje os jovens, na aplicação do direito rigorosamente, irão para suas casas em liberdade para retomarem as suas vidas normalmente, né? Okay. No Estado de Direito é assim, a justiça deve ser feita de acordo com os factos e de acordo com os elementos que são levados, obviamente, a essa justiça ou ao tribunal no concreto, né? Deputado, vamos então fechar este ciclo. Posso dar em relação a esta questão que me coloca. Mas um minutinho, João, para dizer ao meu querido amigo Isato um abraço e seja bem-vindo a esse espaço mais uma vez. Espero que continuem conosco, porque é interessante ouvi-lo a discutir aqui, ouvir as suas reflexões. Talvez ouviu-nos no início e acho que o afirmou aqui do que dissemos. Não, a questão da manifestação, repito, e para refrescar, foi mal gerida, né? Foi mais gerida, exata, porque se tivesse uma gestão como das outras manifestações, não tínhamos chegado até aqui. Pois é. Das minhas fontes, dos jornalistas, de alguns manifestantes, que não foram poucos, que ouvi, de algumas autoridades policiais lá no terreno que ouvi, de algumas pessoas que conheço que também estiveram lá, mas que não podiam assumir, chegou-se à conclusão que tudo foi preparado para impedir a manifestação. Tudo foi preparado para uma ação repressiva contra os manifestantes. E é óbvio, quando isso acontece, há a reação da outra parte. Quer dizer que foram as autoridades que entraram em ação com todos os meios possíveis que tinham. Deputado, o deputado já falou disso. Já falou disso no início. Sim. Deputado Tito, já falou disso no início. Nós temos um outro tema. Obrigado. Depois e discutirmos numa próxima ocasião, que por acaso até podem nem retirar. Mas agora, já para finalizarmos, o que é que vocês acharam? Portanto, a ida de Samakuva a convite de João Lourenço, portanto, a audiência que lhe foi concedida, graça, em que ele apelou ao diálogo. O que eu achei que o presidente, portanto, concedeu essa audiência a Samakuva, porque seguramente não, portanto, porque terá ficado também surpreendido com a dimensão dos acontecimentos do fim de semana. Portanto, provavelmente, quer os mentores da repressão, quer os mentores do despacho do decreto presidencial que limitava o direito de utilização de coisas, nunca perspectivaram uma reação tão digamos, forte dos manifestantes. E eu acho que é isso que levou o presidente, num tempo tão curto, a receber o Samakuva. Portanto, acho que ele ficou claramente surpreendido e penso que deve ter compreendido que a solução não passa pela violência. Portanto, é preciso dialogar.
Mas também não acho que o encontro com o Samakuva resolve o problema, porque aquilo que se passou não é apenas reivindicação da UNITA, é da juventude, porque nós estamos diante do aumento do desemprego, da fome, da miséria. Portanto, não é o Samakuva, Roberto, é preciso. E eu acho que, contrariamente àquilo que o governo pensa, ou alguns membros do governo pensam, os angolanos são suficientemente adultos e capazes de compreender as razões da crise. Os angolanos são capazes de compreender que não foi o nosso governo que criou a pandemia da Covid. Não é o governo que está a promover o desemprego. Mas é preciso dizer-lhe, é preciso sentar com eles e explicar o que é que o governo está a fazer, o que é que as coisas estão a fazer. Não é utilizar fantoches, nem para insultar os angolanos. Exato. Como é que foi esse encontro? Olha, eu penso que um gesto de educação política é um gesto de ética política, e aqui sem conceitos compostos, é mesmo isto, porque a política, mais do que a competição e a luta pelo poder político, quer mediante as eleições, quer a sua manutenção, o gesto do presidente João Lourenço de facto demonstrou que sabe que a resolução dos problemas do país não deve ser feita de forma isolada. E aliás, quer queiramos, quer não, a UNITA e a oposição, a UNITA, a Casa CE, outros partidos a nível do sistema político, a nível da sociedade civil ou não, os grupos parapolíticos, eu designo quando dou as minhas aulas, são de extrema importância para que o país caminhe numa outra órbita. E a órbita pela qual estamos a caminhar não é das mais aconselhadas, e o presidente assim o chamou. Isto dignifica não só o presidente e os seus assessores, a sua equipe toda, mas sobretudo demonstra a importância que tem dentro do teatro da nossa política. E a política angolana, resultado de muitas transformações, o surgimento dos partidos políticos, a atuação, merece de facto uma condução acompanhada. É aquilo que eu tenho chamado a atenção, que eu aprendi com o professor Boaventura Sousa Santos, é a ecologia do saber. Fazer política precisa de ecologia do saber. Eu digo que o conhecimento político não é um conhecimento exclusivo. É preciso, a partir do pressuposto de ideias diferentes, e a aceitação da oposição. E aqui a ética política, a questão da moral, a questão do cuidado, que dentro da filosofia alemã Martin Heidegger chamou a atenção, o cuidado, a amorosidade, dentro das diferenças que existem, foi de facto uma demonstração do presidente. E espero que mantenha esta onda, que seja essa órbita, chame para si aquilo que eu não vou chamar adversário, mas vou chamar a contrariedade política, diálogo em conversa, ou seja, é bom que assim seja, para que de facto construamos um país para os angolanos também. Muito obrigado. Deputado Tito, qual é a impressão que ficou? Com que impressão ficou? João, a primeira questão que eu coloquei-me é quando vi o presidente Samakuva, o ex-presidente da UNITA, a falar e a sair da audiência, foi a seguinte: quem convidou quem para este encontro? E acabei por concluir que foi o Presidente da República que convidou o Presidente Samakuva para um diálogo e para um recado. Não sei o que foi, mas a ideia com que fiquei é que o Presidente Samakuva foi claro em dizer que se pretende dialogar com a direção da UNITA. Ele não representa a UNITA tem um presidente e deve-se dialogar com a UNITA. Foi correta essa posição do Presidente Samakuva, na medida em que o Presidente da República, que é presidente de todos nós, é presidente dos militantes da UNITA, dos militantes do MPLA, dos sem partido, de todos os outros partidos. Ele é presidente de todos nós. Num quadro como este, e a UNITA é o segundo maior partido com representação parlamentar, devia o presidente tomar a iniciativa e chamar o presidente da UNITA para dialogar diretamente com o presidente da UNITA. Porque o presidente da UNITA teve vários pronunciamentos antes e depois dessa manifestação. O diálogo podia ter fluído. Criar um intermediário para uma questão dessa natureza não pareceu politicamente mais acertado. Espero que esta ponte feita pelo ex-presidente da UNITA permita exatamente que o Presidente da República, nessa qualidade, não na qualidade de titular do Executivo, nem na qualidade de Presidente do MPLA, convide o Presidente da UNITA para dialogar. Porque temos todos que dialogar. Dialogar com ele e dialogar com outros. Muito obrigado. Agora,
Sr. Deputado, já estamos por cima da hora. Estamos por cima da hora. Não só dialogar. João, o fundamental é que o Presidente tente colocar na mesa a agenda económica. Tente colocar na mesa as situações que levem o pão às casas das pessoas. Vamos agendar isto para um próximo programa. Vamos agendar isso para um próximo programa, já estamos por cima da hora. Não, eu vou terminar com 30 segundos. Para mim, os meus 30 segundos de hoje vão para o governador de Luanda. Não intervi nesse caso. Ela é responsável politicamente do que tudo que aconteceu. Porque ela não soube gerir a situação que foi colocada no primeiro momento. E então, ela deve ser responsabilizada politicamente em relação a tudo quanto aconteceu no último sábado. Ok, muito obrigado então. Deputado Raul Danda, já para terminar mesmo, um minuto para nos falar 10 segundos. Em relação a esta portanto, audiência de Samacuva. Deputado Raul Danda. A República chamou o mais velho, eu juro que o Presidente chamou o mais velho Samacuva para poder falar com ele e seguramente depois desta conversa o Presidente com o Presidente do partido, né, para poder explicar, são do meu ponto de vista coisas que acontecem missões de bons ofícios. O Presidente da República está a ver que a situação de facto está a escambar, a torto, e de facto ver outros atores para se resolverem problemas. E conhecendo bem o mais velho Samacuva, se calhar por causa disso, até porque se conhecem desde a infância, e então terá chamado o mais velho Samacuva para poder conversar com ele, para dialogarem e obviamente não sabemos exatamente o todo daquilo que discutiram, todo daquilo que conversaram, mas seguramente o mais velho Samacuva terá já partilhado o produto deste encontro com o Presidente do partido. Ok, muito obrigado a todos então por estes momentos.